Futeboteco. Que é isso, Felipe? Você vai falar de futebol agora? Não é mais canal de cinema, não é. É canal de cinema. Mas sabe por quê? Porque Marina Persson foi no Futeboteco pra falar de futebol, mas também falar sobre cinema. E ela falou sobre o seguinte: o Brasil um dia vai conseguir ganhar o Oscar? Então vamos ver o que Marina Persson tem a nos dizer sobre isso no Futeboteco. De você, mais essa área, partindo para esse papo sobre cinema, o que você tem hoje em dia em termos de cinema brasileiro? Quem que você tem mais admirado em termos de cineastas mesmo? Os caras que têm feito coisas diante dessas dificuldades, estava citando agora aqui, de investimento, etc. Caras que conseguem despontar para fazer algo de fato que possa nos colocar como referência também nessa área. A gente fala muito, né, sobre o sonho que tem o Brasil de ter o seu primeiro Oscar. Essa coisa a gente passou perto algumas vezes, né? Gente, vamos lá. A gente pode citar alguns cineastas que despontam pra ser esse cara, esse cineasta ou essa cineasta que vai nos dar inúmeros bons filmes. Juliana Rojas, Marco Dutra, o próprio Kleber Mendonça Filho, Denison Ramalho. Enfim, são muitos os cineastas brasileiros importantes e bons que a gente pode... A Dirley Queiroz, Joana Pimenta, que podem nos dar o carinho Ainuz, enfim, um monte. Mas assim, uma coisa que a gente precisa se desvencilhar é dessa ideia que pra dar valor ao cinema brasileiro ou pra, de fato, consolidar que o cinema brasileiro é, de fato, bom, a gente precisa de um Oscar. A gente não precisa disso. A gente não precisa de uma premiação norte-americana. A gente não precisa de uma premiação que se apresenta pro mundo como uma premiação do cinema mundial para validar o nosso cinema. Porque é aquilo que a gente sempre diz. Isso é ideologia. E ideologicamente, eles constroem, por ser hegemônicos ideologicamente, constroem a ideia de que o Oscar é a premiação do cinema mundial. E quando eles fazem isso, evidentemente, toda a dinâmica de capital se centraliza nessas localidades. E porventura, eles constroem uma das maiores indústrias do cinema do mundo. O que não significa que tem os maiores filmes do mundo. Necessariamente. O que não significa também que não há grandes filmes sendo produzidos por lá, pelo amor de Deus. Mas aí quando eles dizem, nós temos a maior premiação do cinema do mundo, a premiação do cinema mundial, que na verdade só premia filme americano, mas às vezes ou outra premia um outro filme ali pra dizer, olha só, na verdade a gente premia o mundo também. Mas que premia o cinema que diz que é uma premiação do cinema mundial, aí a gente, no sul global, olha pra aquilo e fala, porra, a gente tem que mudar. A gente tem que ganhar o Oscar. Pra validar o cinema brasileiro, a gente precisa ganhar o Oscar. E não precisa. Isso acontece muito no futebol, inclusive, já que a gente tá falando do Futeboteco. Essa lógica de que nós sempre fomos o país do futebol. Nós somos os maiores vencedores da Copa do Mundo. Só que a gente cada vez mais vem se tornando, como em tudo, na verdade, não só no futebol, cada vez mais vem se tornando produtor de insumo. Tá ligado? Então, se nas outras áreas nós somos produtor de commodity, então a gente vende soja para no estrangeiro ser produzido produto a partir da soja de valor agregado e a gente dá o insumo, no futebol acontece a mesma coisa. Cada vez mais nós produzimos a promessa, produzimos a fonte para ser levada para lá. E aí o que eles dizem? Vamos lapidar. Lapidar o meu ovo, caralho. Você conhece o Introdução ao Cinema, o curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. Ao assinar, você tem 1 ano de acesso à plataforma do curso com todas as aulas lá já disponíveis. Linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia relacionada ao cinema. São 2 aulas novas todos os meses, mais as aulas já disponíveis na plataforma. O que você vai encontrar por lá? Obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, contra-interpretação, cinema como espelho, cinema como olhar, cinema novo, cinema clássico, cinema moderno, tudo. E você pode conferir todas as aulas já disponíveis na plataforma na página do Instagram do curso, @Introdução ao Cinema. E aí vocês vão me dizer, nossa, Felipe, só isso que tem no Introdução ao Cinema? Que absurdo! Pô, cara, tem uma porrada de aula lá disponível pra você, 2 aulas novas todos os meses, e você ainda quer mais. Então toma mais. Além das 2 aulas novas todos os meses, o Introdução ao Cinema também tem uma terceira aula bônus
ao vivo, onde eu seleciono 2 filmes referentes às aulas daquele mês para que a gente possa discutir os temas daquelas aulas a partir desses 2 filmes. Esses encontros acontecem sempre na última terça-feira do mês referente. Calma, se você não puder participar ao vivo, as aulas ficam gravadas. Então é isso. Ao assinar a Introdução ao Cinema, você tem 1 ano de acesso à plataforma com 2 aulas novas todos os meses, mais uma aula extra onde a gente discute as aulas daquele mês a partir de 2 filmes específicos no encontro ao vivo. Espero que curtam. Qualquer dúvida que vocês quiserem, vocês podem chegar no meu Instagram, perguntar tudo que vocês quiserem sobre a Introdução ao Cinema. Mas o que eu posso garantir é que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Faça parte da Introdução ao Cinema. Existe um processo de destruição do jogador brasileiro. Numa ideia ideológica do que é a prática correta de se fazer o futebol, que é esse tal do futebol moderno. E aí o Gabriel Jesus, por exemplo, a gente falou isso nos encontros que aconteceu junto com o Matheus Sodré, por exemplo. O Gabriel Jesus é um cara que sai daqui do Brasil com faro de gol pica. Cara goleador. Ele vai pra lá e ele vira um cara que não chuta pra gol. Porque não, ele tem que ser o cara que compete, que vai e volta, que marca lateral. Tá ligado? Então esse é o lapidamento do futebol moderno. É o apagamento da criatividade do futebol brasileiro. Só que a gente cai nesse papinho de que a gente é vendedor de insumo. Então a gente vende a promessa. E eles sabem o que fazem. Lá, de verdade, eles vão aprender a jogar futebol. Não aqui. É lá que eles vão aprender a jogar futebol. Mas, porra, as nossas maiores estrelas sempre aprenderam a jogar aqui. Sempre aprenderam a jogar aqui. E fizeram muito sucesso no exterior também. Mas pelo que souberam jogar desde aqui. Você acha que vai demorar muito pra gente conseguir ganhar? Ou você acha que isso também não é a régua que a gente precisa ter? Não, Qual que é a sua visão? Não, eu gostaria muito... o que eu posso falar é o do que me deu um sentimento, né? Uhum. Eu gostaria muito que o Brasil fosse um país cuja cinematografia fosse relevante para o resto do mundo. Né, que a gente tivesse os nossos filmes espalhados pelo mundo inteiro, isso não só no Oscar, que o Oscar, claro, é a nave-mãe, né? Mas assim... Não é a nave-mãe, né? O Oscar é a premiação que ideologicamente se coloca como a premiação do cinema mundial, mas não é nave-mãe, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. O cinema brasileiro, ele é relevante internacionalmente. Ele só não é mais relevante internacionalmente do que aparenta ser, porque se trata de um cinema no sul global. É importante que se diga. É um cinema no sul global, localizado no sul global. E as principais premiações do mundo, não à toa, elas se concentram no norte global. Isso é ideologia, gente. Isso é a lógica, a partir dessa ideologia, para onde se centraliza a dinâmica do capital. Para onde o dinheiro vai. Para onde o dinheiro vai? Então, esses principais festivais do mundo estão centralizados no norte global. É nos Estados Unidos, é em Cannes, é em Berlim, é em Locarno. São as principais festividades do mundo no cinema. E sendo premiações no norte global, a gente vai ver volta e meia o cinema brasileiro concorrendo em Cannes ou em outro lugar? Vai. Um ano sim, 2 não, a gente vai estar lá. Mas sempre vai estar 3 filmes estadunidenses concorrendo. 2 filmes franceses. 40 filmes italianos. E etc. Sempre vão estar lá. Esses sempre vão marcar a presença. E o sul global cumpre cota. Quando eu digo cumpre cota, não é desvalorizando. Porque os filmes que vão mereciam estar. Mas não é só eles que mereciam. Por que nunca tem 2 brasileiros? Por que nunca tem 3 brasileiros? Por que nunca nós temos 2 brasileiros em 2 anos de sequência? Porque nós estamos no sul global, onde a dinâmica do capital não se centraliza aqui. Em Cannes, em Veneza, em Berlim, e a gente tem uma entrada nesses lugares, de uma certa maneira, não é tão sólida quanto eu acho que a gente poderia ser. Eu acho que o nosso potencial não está no seu máximo, não está explorado ao seu máximo. Não está explorado no seu máximo, mas também tem uma pressão externa
que impede com que o Brasil seja, de fato, relevante, que a indústria do cinema brasileiro seja relevante em cenário global. É a mesma coisa que acontece em qualquer área. Em qualquer espasmo de o Brasil, por exemplo, produzir tecnologia essa que tem patentes internacionais, por exemplo, esses países do norte global farão pressão para que isso não aconteça. O mesmo acontece no cinema. No mínimo espasmo onde o Brasil, porventura, em algum momento histórico, teve uma indústria de cinema crescente, o que aconteceu foi Hollywood veio aqui e ideologicamente destruiu essa indústria. Eu sempre conto a história para vocês da década de 80. Na década anterior, a década de 70, nós víamos a nossa indústria crescendo e construindo demanda. Na década de 80, essa indústria começa, esses primeiros anos da década de 80, cada vez mais em crescente. Vem Ronald Reagan, Margaret Thatcher e a exportação ideológica do neoliberalismo, usando a América Latina como laboratório dessas experiências neoliberais, assassinando um presidente no Chile e destruindo as indústrias do Brasil. Não só a indústria de cinema, mas também a indústria de cinema. Como consequência dessas experiências neoliberais, o que nós temos? Nós temos todo o discurso ideológico de que o cinema brasileiro é ruim, então só faz filme para sociólogo ver cinema novo, só faz cinema de comédia pastelão chanchada, você só faz filme de putaria pornô chanchada, ou seja, um processo de destruição da história do cinema brasileiro, da nossa memória, e também uma série de discursos também ideológicos de que na Embrafilme, a empresa brasileira de filme que investia no cinema brasileiro, tinha corrupção, clientelismo, etc e tal. Mesmos discursos que a gente vê com Petrobras, SEDAI e companhia. Que vão sucateando a Embrafilme até que ela mingua. Não tem como mais agir. E quando ela não consegue mais agir, vem esses mesmos liberais e falam assim, tá vendo? O Estado não consegue, é ineficiente. É óbvio, porra, foi sucateada. Só que qual é a grande questão? Quando a Embrafilme sai de jogo, as demandas já haviam sido criadas. Nós já havíamos construído a nossa indústria e, portanto, o nosso público. Só que agora a gente não consegue atender esse público. Quem vai atender? Aqueles mesmos que exportaram ideologia, aqueles mesmos que trouxeram o neoliberalismo. Não é à toa que nós vemos as salas de cinema tomada por cinema estadunidense hoje. Não é à toa. Tem aula sobre cinema novo e a Embrafilme no Introdução ao Cinema. Vai lá. Mas o que eu posso falar é isso, assim, eu acho que o cinema ele tem um poder transformador tão grande em todos os sentidos, né? E não é à toa que o cinema americano ele é tão, digamos assim, ele é tão resultado de uma força política, né? Porque os americanos, eles dominaram o mundo com o seu cinema, não porque eles estão preocupados com a venda da bilheteria, que também é importante, mas não é isso. Quando os americanos falam... O Chile tem 4 Oscars, sendo 2 seguidos. Vai ver o contexto histórico dessas vitórias. Só ver. Não, o nosso cinema, e colocam isso na balança comercial, falam assim, não, eu compro as laranjas do Brasil se vocês deixarem, se os nossos filmes forem, isso é importante, ficarem em cartaz mais do que os brasileiros. Isso aconteceu, isso nos primórdios, enfim, dos anos 60, 70, isso era uma imposição, um acordo comercial mesmo, assim, uma imposição do governo americano com a negociação de comércio no Brasil. Isso não acontece só nos primórdios, que a Ana Maria Persson está falando aqui. De fato, o Brasil ele já trocou laranja por cinema, ele já trocou café por cinema. E quando a gente está falando isso, é mais uma vez condicionando o Brasil a uma escala de fazenda global. Então a gente dá o insumo e a gente troca insumo por ideologia. E ideologia, gente, é importar pra gente as práticas, os costumes, os modos de consumo do estrangeiro. É isso que a gente tá falando aqui. É dar laranja, é dar café e trocar por hábitos que não são nossos. É sobre isso que a gente tá falando.
Mas isso não acontece só lá atrás, a gente acontece hoje. E quando eu digo isso, é pra gente sempre ter em mente, por mais que a gente lide o cinema como arte, a gente só quer ver o nosso filminho, mas a gente tem a compreensão de que cinema é mercadoria. E como mercadoria, ele é um produto de trocas comerciais nas relações internacionais globais, nas relações internacionais. Ele é um produto de troca. E os Estados Unidos lidam com o cinema como um produto de troca. Sabendo que o cinema e a arte como um todo é um importante vetor de exportação, não só para ganhar esse dinheiro, para ter essas remessas de volta para o país, mas, sobretudo, de ideologia, de construção de hábitos. Eles sabem disso. E é por isso que eles sufocam, por exemplo, o mercado exibidor brasileiro. Que é um mercado exibidor que é curto, que é pequeno, e que, portanto, sem nenhum tipo de defesa para o cinema brasileiro, para ter espaço para o cinema brasileiro nesse lugar, eu consigo, através do lobby, porque o cinema hollywoodiano é um grande monopólio, sobretudo quando a gente está falando do Ocidente, e através desse monopólio, eu sufoco o mercado exibidor. Meu amigo, você vai exibir isso. Ah, mas tem esse outro filme aqui. Não, amigo, você vai exibir isso. Porque você tem poder de barganha sendo um monopólio. Por quê? Porque quando eles vendem um filme, eles não estão vendendo só o ingresso, eles estão vendendo as ideias, Isso. os princípios. Eles estão vendendo a calça jeans, eles estão vendendo o hambúrguer, eles estão vendendo a Coca-Cola. Então, assim, o fato da gente ter vendendo padrões de consumo como um todo, padrões de beleza. Hambúrguer espalhado no mundo inteiro, não é porque hambúrguer é a melhor comida do mundo, é porque aquilo vem imbuído subconsciente, moda, sabe, no nosso imaginário, porque quando a gente assiste a um filme, você não tá você vem de coração aberto. Uhum. Você vai assistir uma coisa que vai entrar na sua imaginação, e isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Por isso que eu queria que o Brasil tivesse... O cinema vende encantamento para seres desencantados. Isso aqui é muito importante. O cinema compreende o seu poder nos momentos de lazer da classe trabalhadora. Classe trabalhadora é essa que trabalha 8 horas por dia num sistema que oprime as suas relações de trabalho, mais deslocamento, e nesse interim, quando ela acha um espaço de lazer, o pouco espaço de lazer que ela quer encontrar, o cinema se encontra como uma dessas possibilidades de vender encantamento para esse ser desencantado. E quando ela vende encantamento para esse ser desencantado, o que ela está fazendo é exatamente isso. Trazendo em tela as possibilidades de um mundo ideal. Fazer enxergar em tela o ideal do que eu posso ser. Só que o grande problema é que quando você sai da sala de cinema, aquele mundo ideal não existe mais. E você volta a entrar em contato com o mundo real, o mundo material. E você volta a se desencantar. O que eu tô falando aqui? Eu tô falando que o processo de construção do desencantamento é construção de demanda no capitalismo. Você promove seres desencantados pelos quais se apresentam como demanda para essa mesma indústria da cultura atender aos interesses pelo encantamento. E você volta a consumir. E volta a consumir não só cinema para você se encantar novamente, mas você volta a consumir produtos de beleza para que você seja igual àqueles que você vê em tela. Você volta a consumir padrões de consumo daqueles que vocês veem em tela. A tela do cinema se transforma num espelho. O espelho do ideal que eu posso ser. Do ideal que uma sociedade pode se construir. O mundo da tela do cinema é o mundo da ideia do que eu posso ser. Só que quando eu saio da sala de cinema, eu me frustro porque eu não estou mais em contato com aquele mundo ideal. E o que eu preciso? Consumir novamente. Construção de consumo novo. Tem aula na Introdução ao Cinema sobre cinema como espelho. Uma das importantes teorias do cinema
E eu trato de maneira mais aprofundada sobre esse tema lá. Diversos filmes espalhados no mundo inteiro. Por isso eu queria... E aí você me perguntou do que está me interessando hoje no cinema brasileiro. Está me interessando esse cinema que é feito não só... Não é o cinema dominante tanto que me interessa, mas é o cinema feito, por exemplo, pelo Gabriel Martins, em Minas Gerais, sabe? Que fez o Marte 1, que é um filme que você fala, nossa, foi feito na periferia de Belo Horizonte e conta a história de uma família periférica. E é um filme maravilhoso, mas ele me traz um mundo que eu não... assim, que me interessa muito ver. É uma coisa... Perguntaram aqui. Então é por isso que o cinema é tão odiado, porque ele traz a realidade pra tela. Em seguida, cinema é magia, professor? Então, a grande questão que a gente precisa ter em mente aqui é que o cinema, ele tem uma potencialidade que as outras artes não têm. E quando eu digo isso, eu não tô falando que o cinema é melhor. É que ele tem algo distinto das demais que as outras também têm em relação ao cinema. E qual é a distinção do cinema nesse lugar? É a sua autoridade fotográfica. É a sua relação com a realidade de forma a entregar ao espectador uma autoridade com essa realidade. Ou seja, a câmera mostra o que está de frente a ela. E, portanto, uma suposta verdade. Só que a grande questão é essa. Ao mesmo tempo em que o cinema carrega consigo uma autoridade com a realidade, ele constrói uma realidade ideal. Uma ideia do que é essa realidade. E é com essa ideia do que é a realidade que o espectador tem contato. E aqui que tá a magia do cinema. É transformar a realidade em uma ideia de realidade. E quando o espectador entra em contato com essa realidade, que na verdade é uma ideia de realidade, ele lida com aquilo como um espelho da sua própria existência. Porque aquilo é possível, teoricamente. Porque aquilo já esteve de frente para a câmera. Então é uma possibilidade. Mas como o nome já indica, é uma ideia. E como ideia, não é matéria. Não é material. Não se confere na realidade. E aí, mais uma vez, esse cidadão que viu no filme a potencialidade de um mundo ideal sendo apresentado como real, ele se frustra na sua realidade. Porque aquilo não é verdadeiro. Sacou? Vai lá na Introdução ao Cinema. Aulinha sobre cinema como espelho. Essa aula é maravilhosa. Eu te garanto. Sabe? Brasileira e para a qual eu não tinha acesso. Ou, por exemplo, é isso. Esse cinema que é feito e que conta nossas histórias, que fala das nossas fábulas, que fala dos nossos mitos, que fala a nossa língua, né? E tem me interessado mais no cinema que foge um pouco daquelas regras, né, dos padrões mais comerciais do cinema dominante, entendeu? Por exemplo, filme da Juliana Rojas, que estava agora em Berlim. A gente hoje tem mais mulheres fazendo filmes também, que é uma coisa importante que a gente... Esse eu não vi, evidentemente, mas Juliana Rojas é a minha cineasta favorita no cinema brasileiro hoje. Sempre foi Precisava muito... te perguntar sobre. Porque... a gente tem... Historicamente, as mulheres foram muito deixadas à margem, né, do fazer cinematográfico. Então, com a gente conseguindo ter acesso, né, à feitura de filmes, a gente consegue colocar nossos sentimentos. A Meryl Streep estava falando isso. Por que tem poucos filmes com personagens interessantes no cinema americano, tá? Isso porque ela é a Meryl Streep. Imagina essa mulher falando. Porque quem manda no dinheiro, quem é que decide quais filmes serão feitos, são todos homens. E eles não conseguem se relacionar, às vezes, com uma personagem que para mim teria tudo a ver, ou para mulheres em geral teria, sabe assim, impactaria de uma forma profunda, mas... Não só são todos homens, como se exprime uma relação de classe, né? Então, assim, quem detém esse dinheiro é a classe burguesa. E como classe burguesa, eles produzem aquilo que vai gerar mais dinheiro. E qual é a consequência disso? Fazer mais filmes para homens. Porque, historicamente, esse gosto foi construído nessa direção. Pro cara, ele olha aquilo e fala, pra que eu vou falar de uma mãe que acabou de ter uma criança e tá no puerpério? Não me interessa, sabe? É esse tipo de coisa. Então, eu acho que a diversidade é a coisa mais rica que a gente pode ter. A diversidade de lugares, diversidade de pensamentos, diversidade de classe social. Eu queria te perguntar o que você acha que falta, porque assim,
A gente tem visto a ascensão de grandes diretoras, grandes cineastas, inclusive fora do Brasil aí, Sim. fazendo séries importantes, filmes importantes e tal. Mas quando a gente olha para o panteão dos grandes diretores, dos grandes cineastas, sempre assim, 99% vão citar homens. O que você acha que falta para a gente chegar a ter uma diretora num nível desses caras que são colocados num lugar... Espaço. Precisa ter mais filmes. A mesma coisa, por que o Brasil não chega lá? Porque a gente faz pouco filme. Assim, isso não significa que não existam mulheres nesse panteão. Pô, tem aí a Agnes Varda, tem aí a Chantal Akerman, mas de fato são poucas. A Vera Stilová, são poucas, porque falta espaço. Por que o Brasil tá com tanta dificuldade de... Não só falta espaço, como falta... Como alma... É que é aquela questão, né? O problema sempre é a palavra com P. Pra quem é do Desencontros sabe o que a gente tá falando. A palavra com P, capitalismo. Né? Porque o capitalismo se estrutura a partir de uma dinâmica de classes. E, portanto, quem detém as dinâmicas desse capital é a classe burguesa. Classe burguesa é essa que majoritariamente é gerida por homens. E que, historicamente, constrói um gosto destinado a esse público, quando se trata de indústria da cultura. Então, para romper com isso tudo, é dar espaço para a mulher, evidentemente. Mas como se dá espaço para a mulher? Rompendo com essa estrutura de classe. Então, quando a gente fala de identitarismo, gente, não existe identitarismo sem classe é jardinagem, tá ligado? Identitarismo sem pensar uma estrutura de classes é jardinagem. Trazendo pra lógica de outra luta. de emplacar um outro filme no Oscar? Porque a gente faz pouco. Porque é vazio, sabe? Quando você fala, espaço, tá, tudo bem, sim, de fato, eu concordo com a Mariana Persson. Só que como se conquista esse espaço? Porque tá, vamos então dar dinheiros para as mulheres fazerem os filmes. Aí essas mulheres fazem os filmes e ninguém assiste. Ninguém assiste por quê? Porque historicamente o gosto foi construído na direção de homens fazendo filmes. Então você percebe que a lógica, ela é sistêmica. É uma lógica de classe, onde precisa se destruir, de fato, superar esse sistema vigente que nos impõe essa lógica. Tudo começa com a palavra com P. A gente faz pouca quantidade. Você entende? Então, assim, se você não tem uma política de fomento, essa sistemática, a gente nunca... Porque toda vez que a gente parece que o cinema brasileiro é feito de ciclos, toda vez que parece que a gente está subindo um pico, aquilo é cortado. Isso parece que é a sina do cinema brasileiro. Vem sempre alguém de fora, algo de fora pra destruir. A gente teve desde, sei lá, Humberto Mauro, que foi o primeiro cineasta brasileiro, ciclo de Cataguases, ciclo da Vera Cruz, ciclo da Embrafilme, ciclo das Chanchadas, ciclo da Agora Dancini, que a gente teve um pico, que foi quando 2 filmes brasileiros estavam no Festival de Cannes. Entendeu? Isso foi 2019. E aí a gente elegeu o Bolsonaro, e daí acabou o Ministério da Cultura, e daí a Ancine ficou toda travada, e a gente para de produzir. Por que o Parasita, o filme do Parasita ganhou o Oscar? Como é que ele conseguiu ser o primeiro filme não falado em inglês a ganhar o Oscar? É porque a Coreia, desde 96, investe massivamente em cultura. O Ministério da Cultura deles é o ministério mais rico. Eles colocam dinheiro em escola para criança de 2 anos de idade aprender a cantar K-pop. É verdade. Mas por que a Coreia do Sul consegue fazer isso? Vocês entendem? Vocês entendem que a gente vive numa relação global? Um mundo globalizado? E no mundo globalizado, a técnica ela se distribui desigualmente nos espaços? No mundo globalizado, as relações geopolíticas, elas se interferem. O que eu quero dizer com isso? De fato, a Mariana Persson está correta. A Coreia do Sul investe muito em cinema. Mas ela pode investir em cinema, ela pode investir em cultura. Sabe por quê? Porque a Coreia do Sul é um aliado histórico dos Estados Unidos.
A Coreia do Sul é um aliado histórico dos Estados Unidos. É base militar dos Estados Unidos. É um ponto geopolítico e estratégico para os Estados Unidos. E nesse sentido, para eles, é interessante ter naquela localidade uma indústria da cultura forte. Ao norte está a Coreia do Norte, mais acima está a China. E ali na Ásia nós ainda temos Rússia e Índia. Então, ter naquela localidade uma indústria da cultura forte aliada à dos Estados Unidos é importantíssimo para os Estados Unidos. Então, para a Coreia do Sul, é fácil investir em cultura, porque não vai ter a pressão dos Estados Unidos falando assim: vocês não vão investir mais porque agora todas as demandas do seu país é minha. Eu vou destruir a sua indústria da cultura em favor da minha. Porque é um cenário favorável também para os Estados Unidos o crescimento da indústria de cultura da Coreia do Sul. O que não acontece com o Brasil. É uma questão geopolítica. Com o Brasil é distinto. Por mais que nós tenhamos vontade política de investir em cultura, como nós já tivemos em alguns momentos da nossa história, inevitavelmente nós sofreremos com ciclos dessa força neoliberal. Aconteceu na década de 70 para a década de 80 e aconteceu com o governo Bolsonaro. Um processo de desestabilização, sucateamento e destruição da indústria da cultura brasileira. Submetendo o Brasil à fazenda global também na produção industrial da cultura. Nós não estamos aqui para promover produto agregado, nem mesmo intelectual, quanto menos cultural. Então se destrói essa indústria, porque as demandas no Brasil, um país de mais de 200 milhões de habitantes, têm que ser atendidas pelo estrangeiro. Não há interesse geopolítico pelo Brasil no que tange a dominar ideologicamente uma região como a Coreia do Sul. Então, a Coreia do Sul consegue, porque sim, houve interesse político de investir fortemente nisso, mas ali também é uma base militar dos Estados Unidos, gente. Então não há pressão ideológica estrangeira para falar: opa, Coreia do Sul, para de investir, que agora eu vou destruir sua indústria porque eu quero a sua demanda para mim. Não tem isso. Então a gente precisa lidar sempre, não como uma relação como se o Brasil fosse isolado do mundo, como se fosse uma ilha. Não, o Brasil faz parte de uma dinâmica global e o cinema é mercadoria. Produto de relações de trocas internacionais. Como superar isso tudo? Cara, a resposta vocês já sabem. A resposta vocês já sabem. Como é que a Índia consegue? Como é que a China consegue? Como é que a China consegue? Entendeu? Começa assim, a cultura é a coisa mais importante. Eles tiveram aquela série também que estourou a boca Squid do balão, Game. o Round Exatamente. 6. Ele não chega no Squid Game no Round 6, que é assim, é porque não pode ficar o discurso vazio de que a cultura é a parte mais importante. Não tô nem falando que a Marina Persson tá indo pro lado mais vazio, tá? Pelo amor de Deus, gente. Mas a gente não pode ir no lugar vazio de a cultura é a mais importante, o lugar mais importante pra investir, tá? Como? Como isso vai acontecer? A gente precisa lidar com as contradições. No título, 2 títulos para a mesma coisa. E o Parasita fazendo 3 filmes por ano, gente. Não. Você entendeu? A quantidade de filme coreano que não chega nada, porque é isso, é uma questão de quantidade. Teve uma época no cinema brasileiro que ficou muito massificado uma ideia de que o Brasil estava exportando filmes do tipo Tropa de Elite, né? Ficou meio que, porra, caralho, o segundo Tropa de Elite, nossa, esse filme vai ganhar o Oscar, vai concorrer e não chegou. Não chegou. Mas o que tem o Oscar a ver com exportação, gente? Calma, não é assim. Você mostrou ali as entranhas da milícia no Rio de Janeiro, dos problemas internos que o país tem, a que corrupção me incomoda muito também e tal. O filme não é bom pra isso também. Então começa por aí. Acabou. Não que o Oscar premie o bom, né? O que me incomoda muito são essas
essas comédias que são feitas com não. atores que, na verdade, não são atores, são os caras da internet, aí fazem um negócio meio que, tipo, tudo bem. O cara pegou a internet e o filme pra cinema brasileiro, né? Então, assim, os caras da internet, o filme... Tem um filme sobre isso. Mas esse um filme é suficiente pra descrever a comédia brasileira como um todo. Gente, as chanchadas são um importante vetor na história do cinema brasileiro de construção de público. Na história! Não é agora. Isso é história do cinema brasileiro. A gente pode ser crítico aos seus processos. Eu não quero a Globo Filmes dominando e monopolizando o cinema brasileiro. Não quero. Mas dizer que a gente tem que parar de fazer as comédias é absurdo. Só absurdo. Porque é elas que são um importante vetor de construção de público. Eu entendo que é um também, negócio... comédias meio... Não, eu entendo... Blockbusters. Não, então, eu entendo que é um negócio você colocar, às vezes, uma pessoa no lugar de um ator profissional lá, porque o cara tem um monte de seguidores, isso vai fazer com que a bilheteria aumente. Eu entendo todo esse negócio. A lógica comercial. A lógica comercial, né? Mas, porra, me incomoda ver um negócio feito dessa maneira, sabe? Sem a curadoria que a gente... Só por fazer, sabe? O filme, não sei se vocês... E aí, se não é querer criticar, porque também é pra crítica, mas não sei se vocês assistiram o filme dos Mamonas Assassinas, cara. Não vi. Puta que pau. Cara, assim, é um desrespeito. É um negócio assim que você fala assim, meu Deus Como do foi céu. aprovado, né? Como é que isso aqui saiu? Como é que isso aqui com passou? É uma coisa assim constrangedora. O cinema brasileiro não pode fazer filme ruim. Só tem porcaria no cinema americano. Vai lá ver a lista de maiores bilheterias da história do cinema americano. Só tem porcaria. Mas se o filme brasileiro faz um filme ruim, se o cinema brasileiro faz um filme ruim, puta que pariu. Pior filme do mundo, cinema brasileiro é uma porcaria, tá vendo só por que o cinema brasileiro só faz coisa ruim? Olha lá. Você assistiu o filme? Não vi. É muito ruim. Mas assim, eu não sou. Assim, eu não gosto de me colocar nesse lugar de dizer que é muito ruim, muito bom, porque eu não sou especialista. Mas eu sou, tipo, você cara, como sou espectador. como consumidor. Pô, você pega um Mas documentário... alguém gostou? Essa que é a questão. Então, você pode não ter gostado, mas ele fez 1 milhão de espectadores, não fez 1 milhão. O filme ser muito Ele foi bem nas bilheterias. Não fez 1 milhão, mas foi bem nas bilheterias. criticado eu e muito vi detonado. caras gabaritados. Detonando. Críticos de cinema criticando bastante. Mas é que às vezes, por exemplo, um crítico vai lá e fala mal de um filme que fez 1 milhão de espectadores. Aí, tem essa outra questão. Mas meu pensamento sobre isso eu acho que a gente tem que ter diversidade. Acho que a gente tem que ter espaço para tudo. A gente tem que ter espaço para comédia comercial zona, lá com a Andy Guimarães, com a Tatá. E a gente tem que ter espaço para, que nem eu falei, Juliana Rojas ir lá fazer o filme dela super autoral e ganhar prêmio em Berlim. Entendi. Perfeito. A gente tem que ter espaço para tudo isso. É nosso direito. Inclusive, a existência das comédias constrói a possibilidade da existência dos filmes da Juliana Rojas. Que é isso. O fomento, por exemplo, do Fundo Setorial Audiovisual passa pela tributação da Condecine. Só que, assim, quem vai recolher mais dinheiro? O filme que faz muita bilheteria ou o filme que não faz bilheteria? Tá ligado? Então é isso. E tu ter essa diversidade. Inclusive, nós, como espectadores, eu quero ir no cinema, eu quero ver algo além de ter um filme em 6 salas. O mesmo filme. Nossa, pra caramba. Quando lançam, sei lá, quando Hunger Games, é só isso que tem. Aí eu vou no cinema e falo, mas eu não quero ver Hunger Games. Eu já vi Hunger Games. Eu quero ver outra coisa. Você entende? Aqui do lado tem o Shopping Cidade de São Paulo. Às vezes você quer ver um filme mais cult assim, você não acha. Você vai ter que ir ali no espaço Itaú. da Gazeta, do Itaú, etc e tal. Porque senão você não consegue... Não, nós como espectadores, gente, agora, porque existe uma lei que chama cota de tela, que era o que os americanos faziam lá atrás com a gente, na balança comercial, então... Existe uma cota que você tem que exigir, você tem que passar filmes brasileiros tantos dias por ano. Essa lei não é respeitada. Os exibidores foram lá e, tipo, é isso. Vão lá, simplesmente não respeitam, porque lei no Brasil é que nem gripe, né? Ou pega ou não pega, é que nem, sabe, dengue, é que nem... Pegou ou não pegou, é um aleatório, gente. Não sabemos por que uma lei pega, a outra não. Aí, isso é uma coisa. A outra coisa é que existe também uma lei de monopólio, que você não pode colocar o mesmo filme em 6 salas do multiplex. Entendeu? Caramba. Mas isso também não é respeitado. Então, Quem que nós, como fiscaliza espectadores, isso? a gente tem que ir lá e falar, mano, o gerente do Queria cinema fala assistir assim, outro filme. cara, bota outro filme aí, por que eu tenho que ter 6 salas com o mesmo filme com Duna? Você entende? Eu quero ver outro filme.
É isso aí. Só com o cupom É isso aí. E é isso, gente. Pô, futebol. Fit Boteco, me chama aí. Pô, se tem uma coisa que eu quero falar é sobre futebol. Quero falar sobre futebol e cinema. Como a Marina Versão falou, então me chama. Quero participar. Tá bom? Então tá bom. Tá vendo aquele vídeo ali? Exclusivo pra membro. Curtiram o vídeo?